peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um dos assuntos que mais me interessa nessa questão de pesquisa da maçonaria, que é a questão dos cavaleiros templários, né? O peregrino aqui, eu já vou ler mais especificamente a pergunta, né? E ele pôs assim, não foi do nada que a Igreja Católica acabou com os cavaleiros templários. Então vamos pôr assim, resumo, eu já vou ler inteiro assim, o questionamento, mas o resumo é esse, né? Não foi do nada, né? O troço não aconteceu do nada, teve muita coisa por trás. É isso que ele quis dizer, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe seu like, ative as notificações e teça os seus comentários com relação aqui ao que eu falo aqui no canal, né, que é muito interessante, né? Seus comentários podem originar vídeos interessantíssimos como esse aqui que vai ser feito agora, né, na verdade. Então a questão é a seguinte aqui, né? Só para esclarecer, que vou ler aqui, ó. Não foi do nada que a Igreja Católica extinguiu a Ordem Templária, né? Acredito que nas cruzadas os templários descobriram algo que incomodou extremamente a Igreja Católica. Papa Clemente queria fazer uma espécie de queima de arquivo, né? Acredito que a verdadeira Ordem Templária ainda exista, porém a sucessão é passada verbal para seus descendentes junto com algum segredo. É o Roberto Lobo. Desculpa aqui, Roberto Lobo, esse seu comentário, né? Na verdade, ele demonstra uma grande falta de conhecimento, né, da história, para se falar pouco da questão aqui, né? Uma grande falta de conhecimento. O baile não foi tocado desse jeito que você está falando, assim. Aqui o que a gente vê? Um desconhecimento, na verdade, né? E um agregar de teorias de conspiração junto, né? Que é o que acaba acontecendo, é o tal do preconceito. Se você não tem um conceito muito bem estabelecido, se estabelece o preconceito, ou seja, você vai emitir as suas opiniões a respeito de determinado assunto sem ter conhecimento de causa. Acontece esse tipo de coisa, né? Me perdoe, eu agradeço demais, né, na verdade, né, mas só para demonstrar o que envolve, né, a problemática que envolve isso, né? E quem sou eu para falar dessa história, né? Para quem não me conhece, conheça lá meu site, luismiller.com.br, né? Eu já escrevi uma série de livros aqui, né? Tem uma pancada de livros que eu já escrevi, certo? Aqui, ó, esse aqui é bom, hein? Tradição maçônica, tem um curso em vídeo lá também, Árvore da Vida Cabalística, né? Assuntos que tem a ver, ó, os manuscritos Rosa Cruzes aí, que muita gente fala e eu escuto o que esse pessoal fala e daí você vê que os caras não sabem de nada. E tem aqui o que eu quero dizer, né? Cavaleiros Templários de AZ, que conta a história tintim por tintim, para você entender o que é uma ordem real, com fontes honores, né? Que é uma ordem inspirada nos Cavaleiros Templários e o que aconteceu, né? Por que o Papa Clemente VI e o Felipe o Belo, na verdade, Clemente V, agora até me esqueci, condenaram os templários. Então a história não é bem assim, né, cara? Ó, não foi do nada. Claro que não foi do nada, né? Mas a questão, como colocada ali na pergunta, obviamente isso daí foi toda uma articulação que ocorreu durante a história, né? A monarquia absolutista francesa, a base dos Cavaleiros Templários era a França, né? A monarquia absolutista francesa, caso você conheça um pouquinho, caso você que está olhando, não o Roberto, né? Mas caso você que está olhando, a monarquia absolutista tinha exaurido praticamente todos os seus recursos, né? Tanto é que tem a emblemática frase lá, né, que diz: se o povo não tem pão, dê a eles croissant, certo? Porque não tinha pão, o pessoal estava passando fome, certo? É aquela questão de uma cobrança excessiva de impostos, né? Isso daí acabou, na verdade, se você observar, presta bem atenção no que eu estou falando, né? Essa questão que ocorreu na história, não só na França, né? Ela teve um resultado, que foi justamente a queda da monarquia. Por quê? Pelo exagero, né, dos governantes. Então, abra o olho, né, certo? Exagero na cobrança de impostos, né, cobra demais para ficar na fofolândia, como a gente diz, né, ficar tranquilo, fofo, viajando e tal, né, certo? Então, tem que tomar cuidado as lideranças, e eu não estou falando de pessoas específicas, mas em todas as esferas, municipais, estaduais, federais, enfim, né, tudo que existe
dentro de associações também, a mesma questão, né? Porque existem essas questões todas aí que envolvem, né? Então, você cobrar, né? Certo? Cobrar alguma coisa e não dar a contrapartida, que é o que a gente vê no governo, por exemplo, né? Com o passar do tempo, ocasiona uma revolução, como aconteceu na Revolução Francesa. Daí, claro, vai ser muito a característica, os caras lá não aguentavam mais, né? Não aguentavam mais. E tem a ver com toda essa história. Porque na época lá, que nós estamos falando do século XIV, mais ou menos, quando se encerrou com a bula Vox in Excelso, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários, certo? A monarquia já estava praticamente falida, não tinha, né, o poderio financeiro para praticamente se manter. Né? O gasto era muito grande, muito grande. Então, ali, os Cavaleiros Templários, que tinham essa questão de serem mais humildes, não era uma organização que pregava, assim, vamos dizer, tão radicalmente como os franciscanos o voto de pobreza, sim, mas eram pessoas humildes, assim, que trabalhavam, tinham sua túnica, somente era uma coisa muito simples, né? Mas tinham muitas terras, né? O valor que eles tinham, né? Todo mundo conhece mais ou menos a história, mas o que aconteceu? Eles tinham muitos castelos que eles receberam, né? Ou seja, tinha muito patrimônio, né, imobiliário, né? Tinha também a questão dos intercâmbios que eles faziam séculos atrás e depois isso daí pegou uma proporção muito grande, né? Quando eles perderam lá o porto de Acre, por exemplo, que tiveram que recuar para Chipre, certo? Então ali a ordem acabou se perdendo, né? Mas ainda se perdeu no seu objetivo, que era levar os peregrinos da Europa para a Terra Santa, mas ainda continuou existindo, né? E ali o que eles faziam? Eles tinham perdido o objetivo, então eles começaram a trabalhar com outras coisas, com câmbio, né? Com navios, eram poucos navios na verdade, né? Se fala depois, né? Tem as historinhas lá que o pessoal fala que os Cavaleiros Templários olham as caravelas antigas que vinham para cá, né? Que daí tem os cavaleiros da Ordem de Cristo lá de Portugal, que eram os Cavaleiros Templários, né? eu acho que eu conto um pouquinho dessa história, mas eu já falei falei em vídeos aqui, né? Que são coisas distintas, aconteceram, assim, tem um lapso, né? Desde que acabou a Ordem dos Templários, existe um lapso, né? Para a fundação da Ordem de Cristo de 5 anos, mais ou menos, né? Então tem todas essas pegadas que você tem que entender o contexto histórico, né? E antropológico, principalmente, de como que as coisas se desenvolvem em determinadas sociedades fechadas, né? Então são coisas distintas. Enfim, né? Existe muita teoria nisso daí. E uma que ele falou aqui justamente foi que os cavaleiros, isso aí tem um fato interessante na história dos templários, que de fato eles existiam em toda a Europa, né? E também lá na Escócia. E a lenda que se fala é que, né, na verdade, com a queda, né, com a bula Vox in Excelso, né, os Cavaleiros Templários sumiram, basicamente, né, a lenda, isso é lenda, né, se você estudar, você sabe o que aconteceu, né, tá no livro ali, né, os caras, certo, foram absorvidos, nem todos eram padres, etc e tal, né, mas enfim, tá no livro ali, quer saber mais? Compra o livro aqui, compra o livro, certo, ou veja os vídeos que eu falo de Cavaleiros Templários aqui, que tá tudo esmiuçado essa questão, né, mas se quiser dar uma colaborada, compra o livro, vai agregar muito na sua perspectiva a respeito desse assunto, né? Então, diz que os cavaleiros se refugiaram na Escócia, ficaram lá de forma secreta, fechada, velada, ficaram todos escondidos e ressurgiram, né? E você veja, 1328, se eu não me engano a data, 1328, quando se exterminou, né? De forma total, assim, né? Foi queimado lá o Jack de Molay e tal, etc e tal, tem todo esse lance, ele ficou preso vários e vários anos, né? E daí tem teorias das mais absurdas que surgiram por causa disso, né? E quando se acabou com a ordem definitivamente, na verdade, né, diz que eles ficaram escondidos e seriam, na verdade, retornariam como maçons. Né? Isso no século, vamos ser bem precisos, né? Isso no século XVII, né? Que é mais ou menos o começo, lá 1600 é o começo de uma manifestação da maçônica muito específica na Escócia, né? Ou seja, a maçonaria ela é do século XVIII, né? 1717. Certo? Só que existiam movimentos antes, né? que vinham começando desde 1508, mas mais precisamente lá na Escócia 1600 por aí, certo? 1550 que seja, certo? Ou seja, de 1300 e pouquinho a 1500, né? Você vê, são 200 anos, então ficaram 200 anos fechados, né? Transmitindo os seus ensinamentos. Cara, isso daí é coisa de filme, velho, sabe? Primeira coisa, os caras eram padres, né? Quando se exterminou a Ordem dos Templários, né? Quem
quem não era padre voltou para sua casa, para suas famílias, né? Os que eram padres, na verdade, né? Eles foram absorvidos por outras ordens que existiam, ordens religiosas, né? Então aconteceu esse tipo de assunto. E em outras situações, quem não aceitou, por exemplo, né, ser absorvido pelas ordens teutônicas, por exemplo, pelos hospitalares, que foram talvez as duas mais conhecidas, né, na verdade, acabou se tornando, fazendo parte de uma milícia particular de determinados reis, em determinados reinados. Então tem todo esse conjunto de histórias aí, né? Não foi bem assim que nem você falou, né? Então não existe essa questão, né? Isso daí é falta de conhecimento histórico, né? Então as pessoas deviam conhecer mais, com mais profundidade, né? Esse é o fato, né? Você veja como um preconceito, né? Uma falta de conhecimento, mais especificamente falando, sobre um determinado assunto gera um preconceito e te conduz a um caminho totalmente errado. Então fique ligeiro, né, como eu sempre falo. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo, que é um conteúdo esclarecedor, afinal de contas, né, que não teve nada a ver, né. Ele pôs ali o Papa Clemente queria fazer uma espécie de queima de arquivo. Não queria nada, cara. Olha, ele queria grana. Eles queriam a grana dos caras, né? Acredito que a verdadeira ordem templária ainda exista e é uma sucessão. Não existe, cara, não existe. Tem os castelos, eu já visitei alguns aí, né? Existiam castelos, comandarias, né? Os comandos templários e as casas templárias, já fiz visita em alguns, assim, que hoje em dia são mais coisas para turistas, na verdade, né? Então, fica... E daí existem outras ordens, obviamente, né? Certo? Mas fica a dica aí, certo? Até o nosso próximo encontro e conheça meu material lá no site luismiller.com.br. Fortíssimo e grande abraço.